Hello. Eu queria explicar primeiro, obrigado por estarem aqui conosco. É um grande prazer estar aqui apresentando Laços de Saúde com a Gertie, da Birdsong. Ela vai explicar muito sobre esse modelo que nós amamos e estamos trazendo para o Brasil, mas primeiro eu preciso explicar como é que a gente qual vai ser a dinâmica. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Nós temos 2 canais, um canal em inglês, que você pode escolher para ouvir o som original. No YouTube, você tem que entrar no link que foi mandado para vocês, para ver o vídeo original, ou você pode escolher ouvir em português com a nossa intérprete, Kátia. E acho que podemos começar. Estamos aqui. É um prazer estar com vocês. Eu acho que obrigado a todos que nos ajudaram a estar aqui. A nossa agência Bowie, que está nos ajudando. Obrigado, André e Eduardo, que nos ajudaram a estar aqui. E acho que agora podemos começar. Bom dia. Obrigada, Gert, por estar conosco durante essa hora. É nossa hora de almoço. Para você, provavelmente já está no fim do dia. E eu acho que eu vou falar em holandês. Mas não vou, não, é muito difícil. Algumas palavras em português. Eu gostaria de agradecer a audiência. Nós estamos com mais de 500 pessoas nesse momento conosco e ao longo da palestra chegaremos a quase 1.000 pessoas. Isso é um recorde total de audiência. Eu gostaria de explicar para vocês a nossa causa. A nossa causa é o envelhecimento muito rápido das populações e nós estamos atingindo níveis de idade média, tanto no Brasil quanto no mundo, muito altas. E nós precisamos lidar com isso. Nosso propósito é encontrar caminhos absolutamente possíveis, de baixo custo, alta qualidade, sem burocracia e com muita eficiência para atingir este público, principalmente segundo a conveniência. Nós aqui não estamos para falar, o paciente vem em primeiro lugar. Nós estamos atuando no ambiente do nosso paciente e na conveniência do nosso paciente. O que nós queremos realmente provocar é uma revolução na saúde, nesse pós-Covid, que a população que foi mais atingida foi a população dos idosos. E nós, com mais de 60 anos, já somos um grupo
mais importante do que os de 0 a 19 anos. É incrível isso. Quando eu nasci, a expectativa de vida das pessoas era 50 anos. Quando eu me formei, eram 60 anos. E agora, estamos caminhando para 80 anos. O Brasil está envelhecendo em 15 anos o que a Holanda levou 100 anos para envelhecer. Então, olhem o grande desafio. Eu convido a vocês a participar conosco desta jornada. Desculpe, eu estava falando em português, Gertie. Agora eu vou convidá-la a falar um pouco sobre a Birdsong. E eu vou também fazer algumas perguntas. Por favor, Gertie. A Gertie é nossa chefe. Ela é a diretora de negócios internacionais, a nossa CIO na Birdsong. Por favor. Paulinho, Gert. Primeiro é importante apresentar nossa equipe. Desculpe. Eu sou um médico e sou o mais velho do grupo. A Marta poderia explicar o que você faz também. Sim. Meu nome é Marta Oliveira, também sou médica. Eu trato de idosos, por isso que eu aprendi muito sobre isso, adoro estudar. E aqui no Laços, eu sou a CEO e é um prazer estar aqui com essa equipe, que para mim é uma equipe mais do que especial. Johanna e Michele? Meu nome é Johanna, eu sou uma enfermeira, também sou diretora técnica do Laços no Brasil. Hoje é um dia muito importante para a gente, porque estamos começando uma grande transformação no sistema de saúde do Brasil, com o cuidado de idosos. Obrigado, Birdsong, pela parceria. Eu queria agradecer, Gertie, por todo o apoio e agradecer a todos pela presença. Eu estou muito, muito, muito feliz. Muito obrigada. Michele? Oi, todo mundo. Boa tarde. Obrigado, Gertie, Paulo, Johanna e Marta. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês. E eu vou rapidamente falar um pouco sobre a minha formação. Meu nome é Michele Mello. Eu tenho uma MBA em saúde executiva. Eu trabalhei com a Marta já há mais de 15 anos. E hoje eu sou diretora da Design Consulting. E eu trabalho com eles também na Laço Saúde. Agora é você, Gertie. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Marta, Johanna, Michele e a nossa intérprete por permitir termos essa conversa. Meu nome é Gertie Van Husser. Eu moro na Holanda, um pequeno país, bem pequenininho, bem longe do Brasil, na Europa. Mas estamos muito contentes. Recentemente, nós temos tido um contato muito próximo com a Marta, com a Design de Saúde, para ter uma boa colaboração e começar essa jornada juntas. E é uma honra estar aqui com vocês como convidada, ou aqui já é quase a noite, para vocês ainda é de dia, para falar mais e compartilhar a história da Birdsong, como começamos na Holanda em 2006 e o que trouxe para a gente na Holanda com os cuidadores e pacientes, e também falar um pouco mais sobre o que estamos fazendo hoje em dia internacionalmente, no mundo inteiro. Eu comecei minha carreira pessoal, eu era uma enfermeira, trabalhando com a comunidade, trabalhando em equipes pequenas, numa vila pequena na Holanda, durante a década de 80.
E depois de passar por todas as camadas de gerenciamento que temos no sistema de saúde da Holanda, em 2006, eu era gerente de uma organização de saúde bastante grande, tradicional, sempre focando no atendimento domiciliar. Na época, o Jos de Blok, eu já o conhecia desde 1985, então há muito tempo. Ele me convidou para encontrar com ele, para ele explicar essa nova ideia de começar uma empresa na Holanda para atendimento da saúde. Quando eu ouvi ele falar, eu falei para ele: Jos, parece simples demais e bom demais para ser verdade. Ao mesmo tempo, eu pensei: bom, olhando para a minha prática em 2006, por que não tentar? Porque não pode ficar pior do que já está. Então, eu comecei do zero. Nós começamos em 2006 no papel de coach, ensinando, treinando as primeiras equipes em Amsterdã. E foi uma experiência muito incrível. E começamos essa empresa para atendimento domiciliar, porque nós vimos a mudança no sistema de saúde da Holanda na década de 80 e de 90, indo de um sistema no qual tínhamos pequenas equipes com o foco na qualidade do cuidado, proximidade com os pacientes e acabamos virando um sistema onde que era praticamente movido por produtos. Tudo era fragmentado. E na época, na década de 90, começamos a falar de produtos e entregar produtos para clientes. E em vez de fornecer um atendimento à saúde de qualidade. E nós, os profissionais de saúde, saímos desse processo primário e colocados em escritórios, fazendo cada vez mais a parte administrativa que acabou entrando no nosso sistema burocrático. Então, essa era a nossa realidade na época. E também o atendimento à saúde ficou muito caro. Se você fragmenta um sistema de saúde e se você traz diferentes profissionais de saúde que oferecem diferentes tarefas, onde não há uma coordenação com centros de planejamento, departamentos de planejamento, isso leva a uma grande insatisfação. Então, ficou muito caro, os nossos clientes ficaram muito frustrados, tinham que enfrentar ou lidar com mais de 30 pessoas indo à casa deles. E também os profissionais de saúde ficaram muito frustradas, nós ficamos muito frustrados, havia muita insatisfação com os profissionais de saúde na Holanda, e eles estavam deixando aquela profissão e entrando para outros trabalhos. Então, era essa a nossa realidade em 2006. E depois de 14 anos, olhando para a nossa empresa, temos muito orgulho em dizer que nós trabalhamos com quase 10 mil profissionais da saúde, organizados em pequenas equipes, que trabalham por todo o país, na Holanda. Eles recebem apoio de pequenos back-offices, pequenos escritórios, e é bom entender que temos 50 pessoas no back-office, 50 pessoas que cuidam dos 10 mil profissionais de saúde com os quais trabalhamos no país todo. E temos coaches também para fornecer esse apoio. E temos nosso CEO, o Jos de Bolok, que é o fundador da empresa e é o diretor do back-office. Então, se você olhar para Buurtzorg e nossa estrutura, é assim que estamos hoje. Vocês podem imaginar que em 14 anos nós tivemos um crescimento enorme. E para a primeira equipe que começou em 2006, é claro, havia um grande desafio e era uma aventura, porque saindo da organização hierárquica tradicional e, de repente, com 3 enfermeiros
entrando em algo totalmente novo, bom, o que eles fizeram, André, o som está vazando para o Zoom. Ué, era meu alter ego falando também. É a Kátia, nossa tradutora, o som está vazando. Bom, eu vou continuar a história dessa primeira equipe que começou. Três enfermeiras muito corajosas que entraram nessa jornada para ver o que significava trabalhar numa nova organização. E o ponto de partida, é claro, são os nossos pacientes, cuidar dos pacientes nas comunidades locais, onde nós focamos muito em desenvolver uma rede informal para que usássemos todos esses recursos, não só do paciente, mas também das famílias, os vizinhos, todos tendo um papel no cuidado, na vida desse paciente. E a Buurtzorg também focava nessa rede e usando essa rede antes de entrar como um profissional de saúde e assumir o atendimento. Então, foi isso que a primeira equipe fez. Eles se conectaram não só com os médicos de família, que na Holanda é muito importante, e também com os hospitais, com as farmácias, para explicar quem eles eram, o que estavam fazendo e por que elas estavam fazendo uma diferença comparado com outras empresas, porque eles eram e ainda são. Ainda temos muitas organizações de cuidar da saúde na Holanda. E eles ficaram muito felizes quando tiveram o primeiro paciente e depois os profissionais de saúde começaram a entrar em contato e fazer acordos para que tivéssemos outras equipes em outras vilas e cidades da Holanda. Nós temos alguns princípios bastante claros que existem desde o começo e hoje ainda são válidos. Começa com o foco não apenas nas necessidades físicas de nossos pacientes, mas ter essa abordagem holística. Então, os componentes sociais e mentais de onde o paciente mora. O segundo princípio é que nós valorizamos muito construir essas relações. Então, a nossa equipe começa a trabalhar junto com pacientes e a família, eles passam um bom tempo e energia conhecendo o paciente, conhecendo se há outras pessoas da família ou vizinhos que podem realmente ajudar para entender bem quem é a pessoa ali, quem é esse paciente. O terceiro princípio é que valorizamos muito que as equipes trabalhem em pequenas regiões e consigam encontrar soluções locais. Porque imagina, se você tem uma equipe que trabalha em grandes cidades, numa área muito pobre, as soluções e as necessidades desses pacientes serão diferentes do que se você tem uma equipe que trabalha numa área rural com agricultores e uma rede social totalmente diferente. Então, permitir que as equipes encontrem suas próprias soluções, em vez de ser uma empresa que impõe políticas, era muito importante. E com o nosso histórico, a Buurtzorg teve que enfrentar muitos problemas administrativos. A gente queria, o máximo possível, diminuir essa carga administrativa
e separar os processos da equipe e os processos que são do back-office. Para a gente era muito claro esse quinto princípio que nós temos é desenvolver um novo sistema de software, e embora sabíamos que havia muitos softwares já disponíveis, nós não queríamos usar, porque nunca deu o suporte que a gente precisava. Era um suporte apenas para a parte administrativa. Era mais um problema do que para as pessoas que trabalhavam na linha de frente. E o sexto princípio é escalar esse atendimento domiciliar. A equipe tem que ter um impacto na vida e na qualidade de cuidado dos pacientes que moram naquele bairro, e nós precisamos ter cuidado com o tamanho do bairro, então a escala. Então, nós definimos, e a nossa experiência hoje nos permite, na Holanda, uma escala de 5 a 10 mil habitantes no bairro, é um tamanho bom para as equipes trabalharem. Do ponto de vista da estrutura da organização, o nosso modelo era claro que nós não queríamos trabalhar com gestores, porque a gestão geralmente é uma trava para os cuidadores. Nós nos baseamos em confiança na equipe, não precisamos controlá-los, nós trabalhamos com profissionais de saúde profissionais, e o que queremos é prover qualidade no atendimento. Então, nós fornecemos o apoio, e esse apoio é feito através do back-office, dos coaches e pelo nosso CEO. Então, nós trabalhamos com equipes auto-organizadas e, para ser claro, não é nossa meta. Como empresa, não é o nosso ponto de partida, não era para trabalhar com essas equipes auto-organizadas. Para a gente era uma questão de lógica, olhando para o nosso propósito, nosso paciente. O que nós queremos atingir é fornecer atendimento de boa qualidade para os pacientes. Então, nós precisamos de enfermeiras altamente qualificadas, e acreditamos, e temos visto também agora, com o passar dos anos, que eles sabem o que fazer e como organizar o trabalho. E não precisamos falar a eles como planejar, não precisamos dizer a eles como se organizar. Então, o que nós fazemos é que nós damos a eles instrumentos para garantir que eles possam operar como uma equipe autogerenciada. Por exemplo, no nosso sistema de TI, nós desenvolvemos um painel inteligente no qual as empresas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, conseguem ver o que estão fazendo e os resultados. Eu acho que isso é muito importante, porque não é só liberdade para trabalhar nesse modelo de organização, é a combinação de liberdade e muita responsabilidade. E o papel do nosso CEO, o Jos de Blok, é definir o espaço, ou a estrutura, as diretrizes, nos quais fica claro para todos que trabalham na Birdsong o que eles precisam fazer, quais são as diretrizes, qual é o espaço no qual podemos nos desenvolver e operar, e quando sabemos se estamos nos desviando das diretrizes. Então, não é uma anarquia, com certeza não é anarquia. É uma estrutura clara, com liberdade e responsabilidade. Então, parece que nós começamos em 2006 e depois de 14 anos. Desculpe, estamos tendo um probleminha com o áudio original. E o sistema de saúde na Holanda.
porque estávamos fazendo algo que não era muito especial, era diferente do que se fazia na Holanda na época. E os resultados foram muito positivos desde o começo. Se olharmos os resultados de satisfação dos clientes, desde o início, foram ótimos e ainda são nós temos o índice de satisfação de clientes mais alto da Holanda. Se olharmos para a nossa equipe, para os nossos profissionais de saúde, a satisfação também é muito alta. E o que eles valorizam, nossos colegas que estão na linha de frente, é, é que eles estão em controle, que eles podem achar suas próprias soluções e que sintam que realmente recebem o suporte dos coaches pelo back-office e por nós. E o resultado do começo, pudemos mostrar que essa maneira de trabalhar realmente conhecendo o paciente, construindo essa relação e com essas informações, somos capazes de fazer esse autogerenciamento com relação aos pacientes, levaram a um diferente resultado quando comparamos com outras empresas da Holanda. Então, financeiramente, podemos ver que somos menos caros, porque os clientes, desde o começo, conseguimos diminuir o número de horas de atendimento, e como os pacientes confiam em nós, eles podem usar os recursos que existem. Então, isso também foi muito interessante na Holanda, do ponto de vista financeiro e do governo. Tivemos um grande impacto no sistema de saúde da Holanda, e eu acho que ainda estamos tendo, porque não para simplesmente porque nós começamos essa empresa, essa maneira de trabalhar, e aí a gente começou a trabalhar e pronto. É uma jornada de aprendizado contínuo, e também precisamos de energia contínua para seguirmos em frente e ser capaz de adaptar a esse mundo de mudanças. Vocês podem imaginar com a Covid-19 ou qualquer outra coisa que surja, precisamos absorver o que está acontecendo e ver como podemos ser ágeis o suficiente para adaptar a novas situações. Então, um breve resumo. Eu não sei, Marta, se você quer falar mais sobre isso ou se vocês têm perguntas depois da minha explicação. Sim, eu acho que o Paulinho tem perguntas. Sim, eu tenho várias perguntas, mas eu preciso administrar o tempo. E eu tenho várias perguntas aqui. Eu queria que todos soubessem sobre esse livro. Esse livro é a história da Birdsong. Mas a pergunta é: o desafio sobre educação e treinamento, o que você recomenda? Nós valorizamos muito o desenvolvimento pessoal e nós também vemos que nas nossas equipes todos têm um orçamento para treinamento e educação. Então, não depende de nós dizer que tipo de treinamento ou cursos as pessoas precisam fazer. E há essa clara estrutura que eles precisam ter qualificação. Lógico, isso não tem dúvida, é muito claro, mas do ponto de vista pessoal e da equipe, a equipe decide como usar esse orçamento para a educação e ver o que é necessário em
áreas específicas. Por exemplo, nós temos equipes que trabalham numa região com pacientes que têm demência. Então, essa equipe vai ter que ter a responsabilidade para garantir que há qualificação suficiente na equipe para tratar de demência. Então, provavelmente eles vão usar esse orçamento de educação para garantir que um ou dois especialistas terão treinamento específico nesse assunto. Então, nós achamos que esse aprendizado contínuo, o desenvolvimento pessoal como profissional, como ser humano, é muito importante. E do ponto de vista da organização, é importante dar esse suporte, que não complique as coisas, que não force treinamentos que não fazem nenhum sentido para as equipes. E ouvir com cuidado para as necessidades dos profissionais e apresentar, por exemplo, o treinamento de aprendizado à distância, online. Nós temos algumas plataformas de aprendizado online que hoje têm diferentes tópicos que as pessoas podem assistir, eles podem fazer seus próprios projetos de aprendizado online, e há uma variedade de tópicos que eles podem se aprofundar. Eu acho que nós vamos precisar de vários seminários como esse para responder todas as perguntas que eu estou recebendo, mas poderia explicar um pouquinho sobre o modelo cebola? Sim, eu imagino que as pessoas que estão ouvindo ficam pensando, o que é esse modelo cebola? Mas nós sempre descrevemos a nossa visão e nossa maneira de trabalhar comparando com uma cebola. E eu tenho certeza que as cebolas no Brasil são iguaizinhas às cebolas aqui da Holanda. No meio da cebola está nosso cliente, o paciente. E cada camada é a rede informal. E nós, como equipes da Birdsong, de profissionais de saúde, somos a camada no entorno do paciente e da sua rede informal. Então, ter essas boas relações e descobrindo que tipo de recursos existem para o paciente nessa rede informal e como nós podemos empoderar esses recursos, essa rede informal, antes de trazermos os cuidados profissionais. E a próxima camada é a equipe na cebola, e por fora da cebola, da equipe, temos outros partes interessadas, os médicos, profissionais de saúde, fisioterapeutas, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, todos nós temos esses outros profissionais que são importantes, e nossa equipe sempre cria equipes verticais e virtuais ao entorno do paciente. Explique um pouco mais sobre termos mais de 24 países que usam o Birdsong e os resultados. Sim, ficamos surpresos, porque nossa estratégia, quando começamos, não era essa, e mesmo até hoje, nossa estratégia não era ter esse alcance internacional, mas por causa de algumas publicações e o livro do Edric Laroux, Reinventando Organizações, nós recebemos interesse internacional. E eu e o Jos, de forma meio orgânica, tentamos lidar com isso. As pessoas iam até Amsterdã para se reunir conosco. E também nós fomos convidados para dar palestras em conferências. E isso ficou tão sério, esse interesse ficou tão sério que decidimos montar uma equipe pequena da Birdsong International, e hoje
oferecemos suporte em diferentes países, em diferentes níveis. Tem países onde colaboramos com parceiros que fazem um contrato conosco e nós garantimos esse suporte, oferecemos treinamentos, workshops, mas também percebemos que precisamos ter parceiros locais, porque cada país é diferente. Nós, por exemplo, a língua, nós não falamos português, infelizmente. Então, temos línguas diferentes, culturas diferentes, contextos diferentes. Passamos muito tempo procurando esses parceiros locais para ver se estamos alinhados, se compartilhamos a visão e se pensamos se podemos colaborar, porque é o parceiro local que tem que fazer isso acontecer. Nós temos esse parceiro, vocês, nossos parceiros no Brasil, nós não vamos estar aí. Nós vamos estar aí para dar apoio, mas não estaremos aí 24 horas por dia, 27 dias por semana. Então, o desafio vai ser do parceiro local. Então, temos diferentes experiências na Ásia. Começamos primeiro na China, em Taiwan. Temos nossa presença lá. Começamos um projeto de 3 anos com um parceiro em Hong Kong. E cada parceria é diferente, as expectativas são diferentes, e é muito claro que não podemos simplesmente copiar o que estamos fazendo aqui na Holanda e colar em outro contexto, em outro país. Então, o tempo todo precisa ser adaptado. Imagine em Taiwan, a Birdsong e a maneira como nós trabalhamos lá é diferente de como é com o nosso parceiro na Alemanha, ou nosso parceiro na Áustria, ou na Suécia. E a última pergunta, Gertie. Por que café primeiro e depois o atendimento à saúde? Nós amamos café na Holanda, mas acho que não podemos ter orgulho do café da Holanda, porque o Brasil é o país do café, mas para nós, primeiro café, depois cuidado, ela transmite o que nós valorizamos tanto, que é nós passamos um tempo para realmente conhecer o outro e tomar café com o paciente, conversar. Na Holanda, quando você toma café com alguém, não é só porque você gosta muito de café, mas é uma oportunidade para construir essa relação de confiança com o paciente, que o paciente muitas vezes está nervoso, está ansioso, ele tem medo, tem diferentes necessidades. Então, primeiro café, depois cuidado é muito importante para realmente estabelecer essa conexão e ver como podemos colaborar para realmente ter um atendimento real de qualidade. Excelente. Mas nós temos que ficar de olho no tempo. E agora, Marta, você poderia, por favor, explicar sobre a Laços aqui no Brasil e a parceria da Birdsock com a gente? Sim, obrigado, Paulo, obrigado, Gertie. Eu vou fazer uma pequena apresentação. São só alguns slides, é importante mostrar um pouco como estamos construindo a Laços aqui no Brasil. Como eu conheci a Birdsong. Nos anos que eu comecei a estudar como era dado o atendimento em outros países, isso explicava um pouco por que precisávamos de um outro jeito de cuidar dos idosos. É uma relação entre a minha expectativa e os
gastos com a saúde. Aqui podemos ver que temos que gastar dinheiro com cuidado, porque com atendimento à saúde, senão. hã, mas não é só por causa dos custos. Senão, os Estados Unidos seria o melhor país em termos de resultado com o cuidado da saúde. Então, nós vemos aqui no meio desse slide, temos muitos países que têm uma mistura de os custos com alguma outra coisa. Essa outra coisa é a maneira como eles cuidam, fazer esse atendimento às pacientes, como eles estruturam o sistema de saúde. Então, eu estudei como nós nos comparávamos, como nós cuidávamos dos idosos no Brasil. E 3 anos atrás, eu fui para a Holanda e vi pela primeira vez a Birdsong, e desde então eu disse: eu preciso trazer isso para o Brasil. É o que nós precisamos colocar em prática aqui para cuidar dos idosos. E desde então eu estudei muito, aprendi muito sobre eles e acho que tem uma coisa que é muito importante aqui no Brasil e em outros países. A coordenação, nós temos que colocar esse modelo que traz como podemos coordenar o cuidado, colocando o paciente no centro. Eu estava estudando isso por muitos anos, quando eu fiz meu PhD, mas a Covid-19 trouxe um novo cenário. Então, eu acho que é importante discutir esses cenários agora e ver o que nós podemos fazer para os anos no futuro. O que nós estamos discutindo agora no nosso país, por causa da Covid, nós trouxemos a ideia das casas nas comunidades, que seriam um lugar que precisam de cuidado. Hoje nós temos o modelo do hospital como local de cuidado. E hoje nós podemos ver que podemos ter outro modelo. Nós podemos tratar dos pacientes por toda parte. E a casa é um local de cuidado. Então, eu acho que isso foi algo muito importante nessa discussão. Estamos discutindo prevenção e todos querem e estão na expectativa de uma vacina e como nós podemos prevenir contra o contágio. Então, nós temos que ter um modelo cujo foco é a prevenção. Estamos também discutindo muito como podemos melhorar e trazer tecnologia para o atendimento à saúde. A Birdsong tem já isso, e no país todo eles estudaram como a tecnologia poderia ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida. Também estamos discutindo telemedicina. É uma questão que não foi discutido por toda a parte do país, porque todos sabiam que era importante. Então, nós tentamos não trazer tantas inovações aqui no Brasil. E nós precisamos saber como usar essa tecnologia. A telemedicina é uma delas. Alguns dizem que as pessoas vão ter medo de ir para os hospitais. Não sei se terão medo de ir para o hospital, mas acho que verão o hospital como um lugar que eles precisam ir quando é realmente necessário, e não o tempo inteiro para tratar qualquer coisa. Então, eu acho que nós temos a oportunidade de colocar o hospital no local onde ele tem que ocupar no sistema. Então, é muito importante discutir isso agora. Todos estão discutindo sobre as doenças que ficaram mais agravadas durante esse período, porque as pessoas não são tratadas corretamente. Doenças cardiológicas, estamos vendo isso e vamos ver nos anos futuros, à medida que o tempo passa. Também não estamos fazendo todos os tratamentos que deveríamos fazer. Então, os tratamentos estão
aumentando e teremos que fazer. As pessoas se perguntam como é que vai ser esse sistema. Será que vamos aumentar o sistema suplementar? Se vai ser o sistema público? Se as pessoas terão dinheiro para pagar os planos de saúde? E a regulamentação? Vai incluir todas essas novas coisas que temos que discutir? O nosso chat aqui no YouTube, as pessoas estão falando, bom, é um grande desafio para a nossa cultura. Sim, eu acho que é um desafio para a nossa cultura. Eu acho que é importante mostrar que nós estamos discutindo isso, mas acho que é o momento para trazer isso para o Brasil, porque se nós pensamos que somos tão diferentes de 24 países, eu não sei. Eu acho que nós temos que nos adaptar, que adaptar esse modelo. A Gertie falou muito sobre isso. Nós temos que adaptar o modelo. Não é simplesmente trazer o modelo e instalar ele aqui. Mas eu acho que isso é algo que já está acontecendo. Já funciona em 24 países. Eu acho que também pode funcionar aqui. Então, no começo desse ano, nós fizemos essa parceria com a Birdsong e eu tenho muito prazer em ter feito isso e trazer essa parceria para o Brasil. Já estamos treinando pela Gertie, ela é nossa coach, ela virá ao Brasil quando for permitido. Eu adoro essa frase. Mantenha pequeno, mantenha simples, ou seja, menos é mais. Eu acho que no sistema de saúde nós tentamos fazer as coisas não simples. Nós temos que deixar as coisas simples para poder ajudar. Sem tanta burocracia. Ontem eu vi um webinar internacional que a Herzog participou também, e eles apresentaram essa frase que eles já estão em alguns países, e o Brasil é um deles, as pessoas constroem a burocracia para trabalhar para a burocracia. E eu acho que é isso mesmo, estamos criando burocracia para trabalhar para a burocracia. Então, temos que manter as coisas simples, colocar o paciente no centro e fazer o que é importante para eles. A Gertie já falou sobre isso, como eles cresceram desde 2006, desde 2007, e como fizeram isso. Quantos enfermeiros nós precisaremos aqui no Brasil? É um grande desafio. Eu acho que treinamento também é um desafio, o futuro é um desafio, mas eu acho que nós podemos fazer isso, porque nós temos método, nós temos pessoas que podem treinar e temos pessoas que precisam desse modelo, o que é mais importante. Aqui explica um pouco sobre o modelo Cebola. Eu vou tentar explicar como nós adaptamos esse modelo aqui para o Brasil. Aqui estão todos os países nas quais a Birdsong tem presença. São 24 ou 25 países. Acho que 25 países conosco aqui no Brasil. Então, conosco são 25. Esses são os livros que o Paulo e a Gertie mencionaram. Esse no meio é o livro que explica um pouco sobre o modelo. E o primeiro é o livro que a Gertie mencionou, que é o que coloca o modelo da Birdsong entre os modelos de colaboração. Eu coloquei eles aqui porque quando eu conheci esse modelo da Birdsong, eu me apaixonei sobre esses modelos de assistência. Então, o que me colocou em contato com a Birdsong foi o modelo assistencial. E eu vi que eles tinham um modelo governamental, uma maneira de construir o modelo deles de forma colaborativa, que é tão diferente do que tínhamos. Essa foi a segunda coisa que chamou minha atenção. Então, esse é um grande desafio aqui no Brasil também. E hoje, nós estamos discutindo muito sobre isso, porque nós temos que ter enfermeiros que conhecem e saibam que elas podem fazer.
as coisas dessa forma. Nós temos que reconstruir o papel dos enfermeiros nesse modelo. Nós temos que também mudar o papel dos médicos, porque as enfermeiras são uma ponte entre os pacientes e os médicos. E eles relatam aos médicos o que acontece na casa do paciente. Então, é um modelo que é importante para todos, para o paciente, para os enfermeiros e para os médicos também. Como é que nós podemos construir essa rede? Então, é muito importante. Eu trouxe para concluir e para que vocês entendam como é o cuidado com o paciente no Brasil hoje. Essa é a Maria, ela tem 70 anos de idade, ela mora em Copacabana e ela tem um plano de saúde. E ela vai todo ano para 6 médicos diferentes e ela toma 14 medicamentos por dia. Então, é uma idosa igual a milhares de outros idosos no Brasil. E como a gente trata faz o atendimento da Maria no nosso sistema? Nós não temos uma estrutura boa, nós não temos essa rede de cuidados e não temos esse tipo de modelo. A Buurtzorg pode trazer isso. É aí que nós podemos adaptar o modelo da Buurtzorg para o Brasil. Nós fazemos uma avaliação inicial com a enfermeira, depois planejamos a linha de cuidado, então cada pessoa precisa de um tempo e tipo de cuidado diferente. É muito importante ver qual é a linha de cuidado que esse paciente vai precisar. E a Gertie falou que os enfermeiros vão para a casa do paciente e precisam passar um tempo curto lá. E é um modelo muito diferente do que nós achamos aqui no Brasil, porque nós achamos que os enfermeiros precisam passar o dia inteiro com o paciente e isso não tem um bom custo, não é eficaz do ponto de vista de custo. Então, nós precisamos estabelecer qual é o papel da enfermeira, como construir isso no Brasil. Então, eles são os coordenadores, os monitores desse cuidado, os navegadores. Nós temos telemedicina e outras ferramentas e temos que construir essa rede social. Então, estamos contratando pessoas que estão aposentadas e que querem voltar a trabalhar, e essas pessoas irão nos ajudar com questões cognitivas e para conversar e ficar com esse paciente na casa deles, ajudando essa equipe de enfermeiros. Então, estamos trazendo também a tecnologia, como o Paulo falou, treinamento é uma questão muito especial que precisamos tratar aqui no Brasil. Então, é preciso muito treinamento para os enfermeiros e para essas pessoas que ajudam. Aqui tem nossa equipe, quem nós somos. Acho que nós já nos apresentamos. E aqui está a Laços. E vamos começar. Acho que vamos começar semana que vem. Nosso primeiro piloto aqui no Rio de Janeiro. E vamos. E temos muito prazer em estar aqui com vocês hoje para apresentar o nosso modelo. Paulo, Gertie, nós temos muitas perguntas. E eu resumi em como fazer a remuneração total dessa equipe. Eu acho que esse é o segredo desse modelo. Pode nos falar um pouco sobre a remuneração dessas equipes especiais? Você quer dizer os salários? Sim.
Sim, salário, os bônus e objetivos, metas. Bom, na Holanda, para a gente é muito simples, porque na Holanda toda empresa de atendimento à saúde faz parte de um acordo coletivo com o governo e com as organizações. E a cada 2 anos, nós negociamos e o resultado dessa negociação é, por exemplo, o salário dos profissionais de saúde. Então, em Buurtzorg, é muito transparente, claro, e muito simples, mais uma vez. Com relação a esse acordo coletivo, quando temos treinamentos específicos, experiência de trabalho, todos sabem em qual faixa de salário você é colocado. Então, para nós, é muito simples e muito transparente quando falamos sobre remuneração ou salários. E aí, por exemplo, também relacionado com remuneração, nós somos uma fundação na Holanda. Mas tem alguns anos onde temos lucro. Quando tem lucro, no final do ano, todos recebem um bônus. E esse bônus não é relacionado ao desempenho individual, porque nós valorizamos o esforço da equipe toda. Então, se uma equipe tem um resultado pior em um ano, não significa que eles não trabalharam com afinco. Tem vários motivos para ter um resultado diferente do que de outras equipes. Então, tem muita solidariedade nesse sistema de pagamento, de participação de lucro. Todos trabalham muito, todos receberão uma parte uma fatia desse bolo. Última pergunta. E a relação com o governo e os planos de saúde? Sim, é um desafio, né? Como eu falei, nós focamos muito nos relacionamentos e não só as nossas equipes e os profissionais de saúde têm um relacionamento com os pacientes, nós temos um relacionamento interno, nós fazemos questão de conhecer as pessoas da equipe e manter uma relação, e também com os nossos partes interessadas externas. O governo é um importante, e também nossos planos de saúde. Então, o papel do nosso CEO, o Jos, é muito importante. Ele tem uma forte ligação com o governo, com os planos de saúde e com os sindicatos, e nossa abordagem, nós queríamos desde o começo a mudar o sistema. E nós estávamos convencidos que poderia ter um outro resultado. Nós começamos a mostrar os nossos resultados fazendo o que nós somos bons em fazer, fornecendo atendimento de saúde de qualidade e mantendo tudo muito simples. Então, o Jos, nosso CEO, começou a conversar, a discutir com os governos, com os planos de saúde, com os sindicatos, para explicar o que estávamos fazendo. E, ao mesmo tempo, apresentando também alternativas e pedir um período de teste, um período piloto, onde poderíamos testar se essa alternativa seria benéfica, teria um resultado positivo. Então, nas nossas relações com todos os políticos, acho que temos um impacto bastante importante. Às vezes é formal, às vezes é informal. Como nós já temos um tamanho bastante grande hoje, nós temos uma influência razoável. E o Jos é um influenciador bastante importante. Muito obrigado, Gertie. Eu acho que
seria impossível responder todas as perguntas, mas nós temos um limite de tempo. Então, nós estamos com os holandeses e eles são muito pontuais. E o último, palavra para Marta. Marta, eu só queria dizer que nós podemos responder todas essas perguntas no YouTube depois. Então, vamos tentar responder as perguntas, cada uma delas. Fernando está também respondendo algumas perguntas, o Martinho. Temos outras pessoas que irão nos ajudar. Então, Gertie, muito obrigada. Você sabe que estamos apaixonados e acreditamos que nós podemos fazer uma diferença e podemos cuidar melhor dos idosos e como realmente acreditamos que isso é algo que pode acontecer. Obrigado por acreditar na gente e acho que essa parceria será incrível nos anos vindouros. Muito obrigada. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada. Foi uma honra estar com vocês e eu espero que o que eu contei deu algumas ideias para vocês e eu tenho a honra e o orgulho de poder colaborar com vocês e realmente estamos ansiosos para continuar essa jornada. Eu desejo a todos o melhor possível, cuidem-se e espero que num futuro próximo possamos estar pessoalmente juntos. Muito obrigado. Obrigado, audiência. Obrigado a todos que ficaram até o fim e foram incrementando. A Marta já explicou que responderemos as perguntas e foi uma tarde inesquecível. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Birdsong. De nada, muito obrigada. Tchau, tchau. Buurtzorg is a pioneering healthcare organization established 10 years ago, with the nurse-led model of holistic care that revolutionized community care in the Netherlands. Our organization is formed by 2006. Our approach was radically new because it had fundamentally different characteristics from the dominant approach in healthcare. Buurtzorg aimed to empower both, create meaningful relationships between nurses, social network, and support self-reliance of patients. Buurtzorg, an organization with a new business model following an emerging worldview based on self-management, wholeness, and evolutionary purpose. We introduce self-management as a fundamentally different organizational model in healthcare, erasing all management layers. Our organization grew rapidly from 1 team and 4 nurses in 2006 to nearly 1,000 teams and more than 10,000 nurses today. Buurtzorg continues to influence and lead innovation. Collaboration is key to our model of care and our operating model, and this has resulted in exciting collaborations around new ways of working and new areas of care, both in the Netherlands and abroad. We are now active in many countries where we established a team to lead collaborations. Buurtzorg is to transition to our model of care and at home in the Netherlands.